Olá, seja muito bem-vindo ao Academia. Hoje vamos exibir dois programas que tratam da poluição marinha. Logo no primeiro bloco, um trabalho que discute sobre a responsabilidade civil do indivíduo que causa danos ambientais no ambiente marinho. Segue um debate sobre a importância do controle da atividade pesqueira como forma de evitar a poluição nos mares e rios do país. Vamos ao primeiro trabalho. A dissertação que aborda o tema é da mestra em Direito, Estado e Constituição, Ana Caroline Machado da Silva. Por uma abordagem ecossistêmica na responsabilidade civil ambiental. Uma análise com base em casos de poluição marinha com origem terrestre. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial à obtenção do grau de mestre em Direito, Estado e Constituição, sob a orientação da professora doutora Gabriela Garcia Batista Lima Moraes. Oceanos repletos de plástico. São 8 milhões de toneladas deste resíduo que entram nos mares todos os anos. Uma ameaça à vida marítima. Os dados são da Organização das Nações Unidas. A poluição marinha é caracterizada pela presença de lixo sólido e poluentes líquidos provenientes das atividades do homem. A previsão assustadora é de que até 2050 pode haver mais plástico do que peixes nos oceanos. Segundo a ONU, 60% a 80% de todo o lixo do mar é plástico. A responsabilidade civil é uma saída para que esse cenário mude. É o que vamos discutir agora no Academia. Participam hoje do programa Flávia Frangetto, doutora em Direito Ambiental, Edivaldo Marins Rocha, mestre em Direito Público. Quero agradecer a presença de vocês aqui e já me dirijo à Ana Caroline para que ela faça uma exposição inicial sobre o trabalho para que o espectador possa conhecer um pouco mais da sua dissertação. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Bom, gostaria primeiramente de agradecer o convite da TV Justiça, aqui na pessoa do Alexandre Matula, cumprimentar a doutora Flávia e o doutor Edivaldo. É um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre a minha pesquisa e poder discutir um pouco desse tema que eu considero tão importante com vocês. E explicando um pouco sobre o contexto da minha pesquisa, ela surgiu no âmbito de alguns estudos realizados num grupo de pesquisa de estudos de recursos naturais da Universidade de Brasília. E lá nós estávamos trabalhando com dois projetos de pesquisa, um voltado para recursos hídricos e o outro voltado para recursos marinhos. E no decorrer desses estudos, nós fomos percebendo um problema muito recorrente, que era uma dificuldade do direito de lidar com a complexidade desses ambientes, dessas áreas aquáticas, e uma dificuldade de integração mesmo, porque são ambientes que sofrem as interferências de várias atividades. São ambientes que naturalmente já são muito dinâmicos, que já sofrem um estresse natural do meio, que recebem poluição com várias origens, são danos que se acumulam com o tempo, poluições que às vezes percorrem longas distâncias, e além da própria complexidade comum do direito ambiental, nesses ambientes a gente verificava desafios adicionais. No que consiste essa abordagem? Ela traz a ideia de compreensão do meio ambiente a partir de sistemas, o ecossistema, e dentro desses sistemas eu tenho várias influências e eu vou analisar as relações econômicas, sociais e ecológicas. E eles trazem alguns parâmetros que eu tento no meu trabalho trazer para o direito, de forma a esclarecer um pouco, tentar introduzir no direito esses conhecimentos de outras áreas que são muito importantes no direito ambiental. Então, as principais contribuições que eu consegui constatar com o tema seriam para uma análise de tolerabilidade do ecossistema sobre os efeitos das atividades humanas como forma de você compreender a caracterização do dano ambiental, a introdução do conhecimento científico no processo judicial de uma forma mais técnica e mais bem sistematizada, mais planejada, o conceito de serviços ecossistêmicos, da compreensão dos benefícios que os ecossistemas trazem para os seres humanos como uma forma mais objetiva de medir o impacto dos danos ambientais, de valorar esses danos e permitir a reparação, a participação social, principalmente nos instrumentos negociados, como os termos de ajustamento de conduta,
E a questão da gestão adaptativa, que seria o direito olhar para a gestão como uma gestão que precisa se adaptar às mudanças que vão acontecendo no meio ambiente, saber reagir até a possíveis erros de gestão e o que o judiciário pode fazer em relação a isso quando essas demandas chegam para ele. Então, essas foram as principais contribuições que eu consegui com a minha pesquisa para tentar fazer com que as funções de prevenção e reparação na responsabilidade civil, nesses casos de poluição marinha com origem terrestre, a partir desse aporte teórico, né? É um tema muito importante e esse olhar é brilhante em relação a isso, porque me parece novo. Bom, eu vou chamar uma rodada de perguntas agora para os seus convidados fazerem as questões. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda. Por favor, Obrigada. faça uma questão para a Ana Caroline. Ana Caroline, eu fiquei admirada ao ler o seu texto, o seu trabalho, porque você fez uma leitura profunda do direito ambiental. Eu notei que, na medida em que alguns conceitos foram visitados com a linguagem que você resolveu utilizar, você deu um passo maior para a gente conseguir uma elevação do patamar de qualidade ambiental, sobretudo no judiciário, né? Porque parece que você procurou ligar as questões mais técnicas para que elas possam ser absorvidas dentro de um ambiente de uma decisão da aplicação da lei. Então, eu fiquei bastante satisfeita com isso. Parabéns nesse sentido. E eu gostaria, assim, tentando entrar dentro do mérito, discutir questões que me pareceram relevantes e muito próximas à forma com que eu acho que o desenvolvimento sustentável, no princípio, né, principiologicamente, o desenvolvimento sustentável pregava e prega como um instrumento, enfim, como um orientador das formas com que se deve aplicar o direito. O desenvolvimento sustentável tem abordagem integrada, em que precisa ter aquele tripé, né, o equilíbrio entre ecológico, econômico e social. Eu queria saber de você como você visualiza alguma diferença ou semelhança entre a abordagem sistêmica e a abordagem integrada do desenvolvimento sustentável, considerando que ela já está positivada, essa última, né? E ela está positivada. Eles são a mesma coisa ou você procurou tratá-la de uma forma independente? Bom, obrigada, doutora Flávia, pela pergunta. Eu entendo que eles são complementares. Eu acho, inclusive, que a abordagem ecossistêmica é uma ferramenta para se implementar o desenvolvimento sustentável. Pelo desenvolvimento sustentável, a gente tem aquela ideia de trazer o pilar econômico, o social e o ecológico, e eu acho que com a abordagem ecossistêmica a gente tenta justamente trazer para a prática, principalmente da gestão, esses conceitos a partir de alguns critérios muito importantes, como a introdução do conhecimento científico para trazer o aspecto ecológico, mecanismos de participação oitiva de todos os interessados e atingidos pelas interferências no meio ambiente, como uma forma de integrar esse pilar social, a valoração por metodologias mais específicas, por exemplo, dos serviços ecossistêmicos, como uma forma de trazer o pilar econômico também. E assim, é mais ampla, tem alguns outros aspectos, mas eu acho que ela é um passo que a gente dá além para conseguir a implementação do desenvolvimento sustentável. E como eu disse, ela é mais pensada para a gestão, e a minha tentativa no trabalho foi justamente tentar extrair disso alguns princípios ou algumas obrigações que pudessem vir para o campo do direito e de alguma forma trazer isso para o processo judicial, porque a teoria tradicional de responsabilidade civil não traz, ela é pensada para litígios individuais, não é pensada para os direitos difusos, então essa morosidade do processo judicial, ela não casa com a celeridade que a gente precisa para averiguar as lesões ao meio ambiente, para pleitear por uma reparação que é ampla, que eu não consigo demonstrar cada etapa, cada dano individual que decorreu disso. Então, foi uma tentativa de aliar esses dois e eu acho que ela contribui, sim, para o desenvolvimento sustentável. Perfeito. Ótimo. Doutor Divaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez à Academia. Faça uma questão, por favor, para a Ana Caroline. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço novamente o convite, poder participar de tão prestigiado programa. Parabenizo a doutora Ana Caroline pelo trabalho muito profundo e um tema atual
sobretudo na sua delimitação, quando se trata da poluição marítima decorrente de atividades no continente terrestre. Achei muito pertinente em seu trabalho citar, sob a perspectiva de Niklas Luhmann, a teoria dos sistemas, e justamente o sistema do direito, assim como o sistema da economia, apesar de autônomos, são dinâmicos e se interrelacionam. E também da importância de considerar o homem e a atividade humana, econômica e social dentro de um sistema que precisa ser preservado ou restaurado. E é justamente nesse ponto, nesse sentido, que eu coloco o meu questionamento. Dentro da perspectiva ecossistêmica, qual seria a sua definição, talvez sobre uma ótica mais utilitarista, de poluição e dano ambiental? Bom, obrigada, doutor Divaldo, pela pergunta. No meu trabalho, na primeira parte, eu trato justamente dessa lacuna que existe no direito de um conceito fechado de dano ambiental. E na responsabilidade civil, esse é o conceito que vai atrair a incidência do direito. Nós temos até o conceito de poluição com base em alguns reflexos das atividades no meio e eu tendo certos impactos, eu considero que existe poluição. E para o dano ambiental, a definição acaba sendo totalmente doutrinária. Então, eu entendo que essa ideia de uma abordagem por ecossistemas traz um conceito interessante de dano ambiental, porque passa a ser considerado como dano ambiental aquela interferência que prejudica o equilíbrio do meio ambiente, o equilíbrio daquele sistema específico. Então, eu vou analisar, na verdade, vou estabelecer um critério de tolerabilidade, de qual intervenção humana que causa um impacto ambiental que ainda é aceitável e a partir de quando eu tenho um dano ambiental, que vai me trazer o dever de indenizar. Então, eu acho que esse é um passo importante, essa ideia do critério de tolerabilidade, e na prática ele pode se materializar, por exemplo, por parâmetros que a gente estabelece de padrões de emissão de poluentes ou parâmetros para a qualidade da água, que precisam ser complementados também com outros elementos de prova, muitas vezes porque eles não são absolutos, eles são relativos. Você pode ter, por exemplo, uma água que está hoje obedecendo a todos os parâmetros administrativos, mas num outro momento eu tive uma situação de poluição muito forte e os peixes daquela região ainda estão impactados, ainda não se restabeleceu a fauna do local, então eu ainda tenho um prejuízo para a pesca. Então, todos esses efeitos, eles precisam ser mensurados para eu definir o que é o dano ambiental. Então, eu acho que o principal critério é esse, da tolerância do meio em relação àquelas interferências que estão acontecendo. Quando eu prejudico o desequilíbrio, eu tenho o dano ambiental. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais uma discussão. Desta vez, em torno do controle da pesca no país, como uma forma de manter a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Fique conosco no Academia. É já já. E o programa Academia está de volta neste segundo bloco para falar sobre a importância da gestão sustentável na pesca industrial no Brasil. A dissertação é da mestra em Direito, Carolina Vicente Cesetti. Os limites e as possibilidades jurídicas do controle pesqueiro no contexto do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do grau de mestra no curso de Mestrado em Direito, Estado e Constituição, sob a orientação da professora doutora Gabriela Garcia Batista Lima Moraes. O peixe é um dos alimentos mais comercializados no mundo. Cerca de 38% da produção mundial fazem parte do comércio internacional. No Brasil, a estimativa é que a atividade pesqueira cresça mais de 100% até 2025. Esses dados da Organização das Nações Unidas comprovam que a gestão e a fiscalização têm papéis importantes, não só para o controle do setor, mas também para a sustentabilidade ambiental, econômica e social. E este é o debate de hoje, mediado pela jornalista Mariana Xavier. E para debater este assunto com a gente, participam hoje aqui do programa o mestre em Desenvolvimento Sustentável José Dias Neto
e o mestre em Direito Público, Divaldo Marins Rocha. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Academia. Prazer é nosso. É um prazer ser convidado para participar do programa Academia. Vamos entender então melhor esse tema? Bem-vinda, Carol. Obrigada. Bom, atividade pesqueira, né? Me explica o que te instigou a fazer uma pesquisa sobre isso, um tema que não é tão comum, né? Sim, com certeza. Na verdade, esse tema surgiu no meu grupo de estudo, do qual eu faço parte, lá da Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito, que é Gestão Sustentável em Recursos Naturais. E a gente tem um programa da CAPES que trabalha com o direito do mar. E você estudou um programa específico que tem a pesca como atividade principal. Que programa que é esse? Esse programa, ele serve para o rastreamento das embarcações pesqueiras, ou seja, ele tem o objetivo de ter o controle dessas embarcações, de localização e, enfim, realmente do percurso que elas fazem, se estão em área proibida ou não. Isso em todo o Brasil? Isso, é um programa nacional. E o que você constatou? Bom, durante a minha pesquisa, eu dividi ela em duas partes, uma falando sobre os limites jurídicos e a outra falando sobre as possibilidades de aprimoramento. E eu constatei que existe uma grande dificuldade na gestão integrada entre os órgãos envolvidos, que no caso seria a SEAP, que é a antiga Secretaria de Pesca, o Ministério do Meio Ambiente e a Marinha do Brasil. Então, existe uma falta de, talvez, integração mesmo e talvez até comunicações isoladas entre esses órgãos, bem como não está previsto nos objetivos da norma explicitamente a sua função fiscalizadora, mas sim função de monitoramento, gestão e controle. Então, mais ou menos, a constatação foi da dificuldade e da fragilidade que o setor tem atualmente, devido a inúmeras mudanças institucionais e a necessidade de aprimoramento realmente do controle pesqueiro no Brasil. E você falando, eu fiquei aqui imaginando, e no interior? Como se faz, né, essa fiscalização? Sim, assim, o PREPS, ele é para embarcações específicas, né, a arqueação bruta que eles chamam, que é o volume total da embarcação. E são embarcações muito grandes, geralmente abrangendo pesca industrial. Então, aí já tem um corte muito grande de pesca artesanal e de subsistência, obviamente. Uhum. Então, é mais nesse âmbito de uma pesca em grande escala. Legal. Vamos, então, para as perguntas. Vou começar com o senhor, por favor. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, parabenizar a Carolina pelo trabalho realizado, dizer da satisfação, principalmente, de estar presente uma jovem que se inicia trabalhando com gestão pesqueira ou com a pesca. Isso para mim é muito gratificante, principalmente depois de termos passado 40 anos trabalhando no IBAMA, na área de gestão de recursos pesqueiros. Eu tive o cuidado de ler a sua dissertação, Carol, e permita-me assim chamar, concordo em grande parte com o seu diagnóstico de que a norma do PREPS precisava ter sido atualizada há muito tempo, em vários aspectos. Eu, particularmente, tenho uma crítica no que diz respeito ao detalhamento de uma normativa que, nesse caso, o mais passa a ser menos, porque gera muita confusão de interpretação, de visões do mundo, principalmente numa área em que a parte jurídica, na minha avaliação, e eu posso estar errado, tem muita dificuldade de entender, pela complexidade de uma série de aspectos legais e também técnicos. Eu percebi, e concordando contigo que tem que rever, que tem uma confusão muito grande daqueles que conceberam a regra e daqueles que interpretam juridicamente, principalmente, porque, do meu ponto de vista, uma futura norma deveria ter o objetivo direto de controle da operação de embarcações pesqueiras. Ponto. Isso apoia a gestão? É um instrumento de apoio à gestão? Sim. É um instrumento de apoio ao monitoramento? Sim. Mas jamais confundir aquelas três coisas de controle, porque na nossa linguagem, quando a gente fala em controle, talvez até erroneamente a fiscalização entra. Mas aí você, a discussão de conceito,
aborda muito bem de que controle muito mais interno e de órgãos específicos, na visão jurídica, né? Na nossa seria isso. Bom, mas concordando em que é necessário revisar e trazendo à luz a nova lei de pesca de 2009, a 11.959, ela no seu capítulo 8, artigo 27, cita especificamente que a autoridade competente pode utilizar de meios remotos para controle das operações pesqueiras, entenda-se censuramento remoto, e assim, isso aí veio a fortalecer muito o uso de um PREPS da vida para controle de embarcações, o que não existia muito claramente antes. Daí talvez a lei ter ficado muito superficial em alguns casos, porque não tinha respaldo legal, agora tem. Se eu fosse autoridade competente naquele momento, teria imediatamente revisto a lei, e a lei que eu digo a regra do PREPS, e adequado, e principalmente enxugado. E isso foi, eu participei de alguns grupos sobre essa questão e dizia, vamos enxugá-la. Vamos dizer o mínimo possível e remeter para os órgãos competentes, Marinha do Brasil naquilo que é segurança da navegação, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, naquilo que é controle da operação, da frota do barco, e para o Ministério da Pesca, ou SEAP, ou que aí passou por vários órgãos, aquilo que é relacionado à parte administrativa, principalmente do RGP. Eu queria saber como é que você vê essa questão, principalmente vis-à-vis a nova lei de pesca. A nova lei de pesca, ela traz princípios norteadores para a atividade, e eu acho que esse lapso temporal entre a instrução normativa do PREPS em 2006 e a Lei 11.959 de 2009, a Lei de Pesca, acabou realmente deixando uma lacuna jurídica. Então, assim, na minha visão, eu acredito também que enxugar realmente pode ser uma solução muito boa. Mas, pro direito, essa questão conceitual, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, se você não conceitua de uma forma clara, expressa, isso pode gerar realmente uma infinidade de interpretações jurídicas, que é muito o que acontece em relação ao PREPS. Vi casos de ou interpretarem o PREPS como um mero dever regulamentar, ou seja, apenas aplicando a responsabilidade administrativa, e até gerando talvez uma sensação de injustiça, assim, sabe, de impunidade, porque em alguns casos é necessário sim a responsabilização penal. E também vi entendimentos jurídicos entendendo que o PREPS é um dever legal, ou seja, ele pode sim ter aplicação penal. Essas duas interpretações geram uma insegurança jurídica, porque a partir do momento que existe essa abertura de interpretação, de controle, gestão, monitoramento. Ok, monitoramento a gente pode deixar um pouco de lado, é realmente bem diferente, né? Mas gestão e controle no direito, aí os conceitos começam a ficar muito específicos, e não ter a fiscalização expressamente gera essa interpretação jurídica. Então, concordo em enxugar, assim, acho que o senhor falou muito bem, mas dessa forma, muito claro, muito expresso, que eu acho que deveria ser em relação à função fiscalizadora do PREPS. Divaldo, por gentileza. Primeiramente, agradeço o convite em participar do programa Academia. Parabenizo a doutora Caroline, sua orientadora, pelo trabalho de muita qualidade, o qual abordou um importante tema dos limites jurídicos em atividade importante, que é a atividade pesqueira em nosso país. Não só pela extensão da costa brasileira, como sua riqueza e diversidade. Vejo que em seu trabalho, com muita propriedade, foi abordado o conceito de monitoramento e fiscalização. Gostaria de saber qual a relevância dessa distinção para o seu trabalho e que impacto isso traz no entendimento jurídico, nos julgados trazidos em seu trabalho. No âmbito jurídico, essa necessidade de conceituação ela é constante. Então, assim, o monitoramento para o jurista que é técnico na área jurídica, não entende absolutamente nada de engenharia de pesca, obviamente. E aqui a gente tem as duas áreas, né? Isso, é bem multidisciplinar, que deveria ser a discussão. Mas, assim, eu acho que essa questão, o monitoramento, ele serve para coleta de dados. O monitoramento ele é um estudo,
ele vai ser, talvez, o resultado dele possa ser uma estatística pesqueira, que no Brasil a última estatística pesqueira foi feita em 2007, foi publicada em 2008, ou seja, já tem um bom tempo, né, que foi publicado, merecia, né, essa renovação. E essa é a função do monitoramento. O monitoramento, ele incentiva pesquisa científica, ele incentiva controle social, ele incentiva educação ambiental. Então, assim, ele tem essa função educadora, digamos assim. Enquanto que a fiscalização é o poder-dever do Estado, o poder de punir, o poder de aplicar uma sanção ao infrator. Então, são bem distintas e, em vários momentos durante a minha análise de jurisprudência, os juristas usam quase como que sinônimos. Carol, nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço aqui por ter trazido esse trabalho tão bacana para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço participar do programa Academia. Foi um prazer discutir um pouquinho do meu tema com vocês. Agradeço também aos nossos debatedores. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e parabéns a Carol pelo trabalho. Agradeço o convite, mais uma vez parabéns, doutora Carol, e sua orientadora pelo trabalho de muita qualidade. E o Academia fica por aqui, mas você pode assistir a íntegra deste e de outros programas disponíveis na internet. É só acessar o nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!